Yeah, it was not fun getting my ass kicked today, but I did save a life today. Thanks, what? And I got to use my Portuguese. Oh, wow. Can you give me a sexy little sample of that? Tô cheia de fome. Bora comer pizza. All I got was pizza, but it was very sexy. That's all you need to know. Let's go. Daniela Roy nasceu em Boston em dezembro de 83 e passou a sua infância e juventude em Portugal. Tornou-se atriz profissional aos 16 anos e, num abrir e fechar de olhos, passou de que a luz de baixo para Hollywood. Hoje é uma das poucas atrizes da sua geração com um reconhecimento verdadeiramente internacional, apesar do auge da sua carreira ter sido, naturalmente, enquanto apresentadora do programa Os Traidores, na SIC. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Hoje estamos aqui sentados ao lado de uma atriz que é barra em filmes de ação. Estamos em modo de perseguição, mas vamos seguros num BMW 7 Protection. É a primeira berlina blindada do mundo que cumpre na íntegra os requisitos da proteção à prova de bala VR7. Seja lá o que isso for. Podemos ir só um bocadinho mais devagar? Não. BMW, pelo prazer de conduzir... Já acabou? Esta gravação não foi feita em circuito fechado e não recorreu a pilotos profissionais. Olá Daniela, bem-vinda a este podcast. Permanentes é muito bom. Obrigado por estares aqui hoje. Muito Obrigada obrigado. Olha, Daniela, sentes-te mais portuguesa ou mais americana? Sinto-me mais portuguesa e orgulho-me imenso de ser portuguesa e adoro o facto de ser portuguesa nos Estados Unidos, é uma coisa diferente. De ser portuguesa é uma coisa diferente nos Estados Unidos, portanto também acho que há uma parte de mim que se agarra mais à parte portuguesa por causa disso, porque para não ser igual aos outros também. E tenho uma identidade porque cresci aqui, os meus pais são portugueses, eu falo português com os meus pais e com os filhos e tudo, portanto obviamente a minha identidade portuguesa é bastante forte. Tu falas português com os teus filhos? Falo o mais possível, eles respondem-me em inglês mas percebem tudo. Tencionas que eles aprendam a falar português? Sim, o mais possível. É assim, quem vive lá fora e tem os... o meu marido chama-se David, se ele falasse português e falasse português em casa um com o outro, obviamente isto fluía com muito mais facilidade, porque pronto, dentro de casa é português, fora de casa é inglês. Agora, sendo eu a única, e agora a minha mãe que se mudou para os Estados Unidos para estar ao pé de nós, também fala português com eles, a compreensão deles... É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. E quando vimos cá no verão, falam com os primos em português e dentro de 2-3 semanas os miúdos já começam a dizer frases em português e tudo. O meu filho arrisca mais, não se importa de se enganar, portanto às vezes quer fazer o show-off nos Estados Unidos e diz-me uma frase qualquer em português, assim, no meio de um jantar, e ficam todos a olhar, uau, o teu filho fala português e não sei o quê. Eu, mais ou menos o que ele acabou de dizer é mãe, dei um arroto. Tipo, ok. O teu filho tem 10 anos. Entender. E esse é o mais... Ou algum deles pode seguir as suas pegadas? Olha, é engraçado porque eles são os dois extremamente criativos. Não sei se vão seguir as minhas pegadas. Acho que é uma indústria tão difícil, a rejeição é uma coisa tão difícil de digerir, que a não ser que queiramos muito, muito, muito estar aqui, torna-se difícil. Portanto, se eles fizerem parte desta indústria um dia, terá que vir deles. Nunca será a partir de mim. Eu ajudo no que for preciso, mas tem que vir deles. Agora, lá que são os dois super criativos, são. O meu filho é um showman, ele põe-se à frente de toda a gente a falar. Quando a professora pergunta quem é que quer ser o primeiro a fazer a apresentação, a primeira a pôr a mão no ar, tipo a despachar, porque tem coragem, tem lata, é super eloquente a falar, tem um vocabulário enorme, mesmo já em pequenino tinha, já com 2-3 anos já falava, já parecia muito mais velha a falar. A minha filha é mais discreta que o irmão, mas é ginástica, é pintura, é escrita, é leitura, é completamente hemisfério da direita do cérebro. Portanto, logo vejo o que é que isso vai dar, mas também está sempre a representar. Mas ele gosta que olhem, quando olhamos para ela fica um bocadinho mais acanhada e já não demonstra tanto, mas a criatividade está lá nos dois, definitivamente. Mesmo em casal, vocês também têm assim yin yang, não é? Tu e o teu marido, ou seja, ele é mais racional e tu
Tens uma E o quê? vertente- Diz lá. Não sei, estou a perguntar. É uma E o pergunta quê? mais criativa. Eu acho que quem me conhece-me como bastante racional também. Mas tenho Não, ele também é super criativo. É só que, olha, sinceramente acho que somos os dois bastante equilibrados nesse sentido. Somos os dois muito racionais, conseguimos analisar situações de uma forma objetiva. E ao mesmo tempo somos muito criativos. Eu na parte mais, obviamente, da representação, desenho e essas coisas, enquanto o meu marido tem uma criatividade absoluta para resolver problemas. É preciso criatividade para ser um problem solver. E constrói coisas, e inventa coisas, e constrói a mobília lá de casa. Quer dizer, para fazer estas coisas, para desenhar, planear, fazer a parte da engenharia, temos que ter um nível de criatividade enorme. E ele tem isso. Ou seja, eu acho que somos os dois bastante equilibrados nesse sentido. E eles gostam de vir cá, o teu marido e as tuas filhas? Adoram mesmo, adoram. Ficamos cá sempre um mês no verão. Tentamos aproveitar ao máximo. Vieste de Boston para Portugal com que idade? Ainda há mais um bocadinho de trajeto aí pelo então. meio antes de chegar cá. Quando nasci em Boston, em 83, Sim. década de 80, os meus pais estavam a estudar na altura em Boston. O teu pai é O médico? meu pai é médico otorrino, já reformado, e a minha mãe é audiologista, também reformada. E foram para lá acabar os estudos. Eles formaram-se em Portugal e depois terminaram os estudos, o grad school, como, não é? Lá. E depois, ao fim nasci, e 3 anos depois mudaram-se para Minnesota, que é outro estado, e continuaram a trabalhar. E depois, no ano em que eu ia fazer 6, portanto, o kindergarten, não é? Vieram para Portugal, em que entrei no St. Julian's. E nós nos conhecemos. Onde nós nos conhecemos. No St. Julian's. Como é que foi? Tu entraste com que idade no St. Eu Julian's? entrei com 4 anos. Então fizeste mesmo a 84. pré-primária, Sim. tudo. Então pronto. Entrei Que engraçado, eu entrei em 89. Então, isso aí em 98. Tu graduaste em 98? Com 14 Então tinhas mais 4 do que eu, porque eu graduei-me em 2002. Tu que idade é que tinhas quando chegaste a Portugal? Tinha 5 e ia fazer 6. E como é que foi essa transição de Eu acho Minnesota para Cascais? é assim. Minnesota para Cascais. Primeiro foi Carcavelos. Eu não me lembro de ter. Não me lembro de nada ser turbulento nem nada disso. Foi uma transição bastante fácil. Eu já tinha uma boa relação com as minhas avós e com os familiares que também iam visitar os Estados Unidos. Também já tínhamos vindo a Portugal visitar. Obviamente eles não ficaram uns 8 anos nos Estados Unidos sem visitar Portugal, e então foi bastante suave. Não me lembro de ter havido nenhum problema. E depois, como fui para o St. Julian's, onde o pessoal falava inglês na mesma, não houve confusão nenhuma. E eu, claro, eu era como os meus filhos. Eu compreendia tudo em português, mas respondia em inglês. E pronto, mas dentro de meses tenho a certeza que comecei a falar português também. E quais é que são as tuas melhores e piores memórias do St. Julian's? Isso agora? Para já era uma segunda família. Quando passamos tanto tempo no mesmo sítio, os meus melhores amigos ainda hoje são as pessoas que eu conheci no St. Julian's. Aliás, criei muito mais ligações no St. Julian's do que criei na faculdade, por exemplo. E muitas vezes acaba por acontecer o contrário. Quando conhecemos pessoas já mais adultas, criamos ali umas ligações mais adultas. Mas não, até hoje Eu também. tenho amigos que conheci no kindergarten. Kindergarten, que aqui é o quê? É primária? Sim. É antes da primeira classe. É pré-primária. Pré-primária? Sim. Pronto. Então, até hoje são os meus melhores amigos. Temos um grupo no WhatsApp e falamos todas as semanas ou com frequência. Alguém tem uma notícia, uma coisa gira, né? E estamos todos espalhados à volta do mundo. Uns em Inglaterra, uns aqui, uns nos Estados Unidos. Estamos literalmente espalhados pelo mundo inteiro e continuamos a ter uma relação ótima uns com os outros. Ou seja, não tenho mais memórias do St. Julian's nenhumas, porque mesmo que houvesse, são coisas já tão passadas ou que se resolveram na altura, ou não sei, tenho E achas que tenho o um facto carinho enorme pela escola. de termos mantido, tanto tu como eu, essas ligações tão antigas, tem a ver com o facto de aquilo seria uma coisa mais uma bolha e de que estávamos ali também dias Talvez. atrás de dias sem sairmos? Talvez, Intenso. sim. É assim, viver numa bolha tem as suas vantagens e desvantagens, como é óbvio, porque vantagem de estarmos protegidos e criarmos estas ligações. Por outro lado, vivendo numa bolha, ficamos com uma noção do mundo um bocadinho diferente da realidade. Claro. Mas ao mesmo tempo, eu acho que como acabámos todos por nos espalhar muito pelo mundo, acabámos por ter essa experiência fora da bolha, não é? Disseste, acho que também numa entrevista que eu tive a ver, que os teus filhos, tentas passar essa mensagem aos teus filhos, que eles têm privilégio, que somos pessoas privilegiadas. Disse isso numa alta definição, acho eu. Sim. Como é que tu fazes isso? Como é que eu faço isso? Olha, não é uma coisa que eu planeio, não é uma conversa específica que eu diga, tenho que fazer passar esta mensagem e tudo. É o dia a dia. É quando recebem uma coisa bonita ou quando viajamos para Portugal, é tipo, olha, nem toda a gente tem o privilégio de poder vir uma vez por ano a Portugal. Há pessoas que têm família espalhada pelo mundo e não podem vir todos os anos, não podem, portanto ficam anos sem ver os familiares, etc.
São pequenas coisas assim. Ou se, por exemplo, se passamos por uma zona de pessoas sem abrigo, por exemplo, olha, há pessoas que vivem de uma forma muito diferente. Ou seja, é manter a humildade, é ter respeito pelos outros, é perceber que o mundo não é todo igual e que cada país tem as suas culturas. Há países em que as raparigas nem sequer podem ir para a escola, tipo, não se respeita a educação das mulheres. O mundo é diferente. O país em que nós vivemos não é a regra geral e não é a regra do mundo e não é a realidade do mundo. É só a nossa realidade. E é importante saber isso. Nos Estados Unidos, tanto comparado com Portugal, tu sentes, claro que a tua educação foi cá e agora já foi há algum tempo, não estou a dizer que quiser nada, mas tu sentes grandes diferenças em relação àquilo que tu vês, ao que tu possas sentir em relação às tuas amigas que vivem cá ainda, na educação nas escolas e a parte como os pais educam os filhos? Em termos da educação das escolas, para mim é um bocadinho complicado comparar, porque obviamente os meus filhos agora fazem a escolaridade nos Estados Unidos e sinto que acho que a própria educação destas novas gerações, a forma como comunicam, as redes sociais, tudo isso alterou como nós a nossa percepção do mundo. E quando nós éramos mais novos e estávamos a estudar, a nossa percepção do mundo era um bocadinho aquilo que nos apresentavam. Hoje em dia as pessoas estão expostas a muito mais coisas, as crianças se calhar desenvolvem-se mais cedo, perdem a inocência mais cedo, são expostas de forma diferente e então eu não consigo fazer essa comparação do antes e do agora, porque não tenho informação suficiente para fazer essa comparação. Tens saudades dos anos 80 em que as coisas era tudo, parecia um bocadinho mais light? Sim, mas será que parecia mais light porque não tínhamos responsabilidade porque éramos crianças? Também. Não é? No fundo, é assim, eu nasci nos anos 80 e vim para cá em 89, mas no fundo, e perdão-me dizer isto, no fundo a minha realidade mais consciente se calhar foi mais até nos anos 90. Estás perdoada, não faz mal. Sorry. Isto não é a geração 90, mas não faz mal. Eu sei, eu sou geração 80, sim, mas em termos da minha adolescência, claro. A minha adolescência foi nos anos 90, certo. Ou seja, a minha apreciação por, tipo, ainda hoje em dia, quando eu me sinto nostálgica, vou ouvir música dos anos 90, não é? Tipo claro. os No Doubt e sei lá, mesmo que fosse no princípio de Bon Jovi, são músicas que me trazem muito mais memórias de infância e tudo do que propriamente os anos 80 especificamente. Estavas a falar das redes sociais e eu, assim, claro que na altura nós não tínhamos responsabilidades, mas hoje em dia os miúdos 10, 11, 12, o que for, têm às vezes acesso a redes sociais e hoje em dia e a internet e fica tudo gravado. Mesmo as macacadas que nós fazíamos. Exatamente. No Coconuts e tudo, imagina agora se alguém estivesse a gravar aquilo no telemóvel, que disparate. Isso é uma coisa que mas é possível que as coisas fiquem gravadas, não é? E claro. a internet para sempre, não é? Claro. Isso é horrível, porque as pessoas quando fazem disparates com 15, 16 anos não são as mesmas pessoas que são quando têm 25 ou 30 e estão a começar uma família, responsabilidade diferente. Todos nós fazemos enganos, todos nós pronto, é isso. Nem era em relação a isso que eu estava a falar, em relação às redes sociais, mas é as modas, por exemplo, os TikToks em que dizem assim, agora toda a gente está, sei lá, lembras-te daquela coisa, o planking, em que as pessoas se deitavam, claro. Tipo, em que todos os sítios, até nos espaços perigosos, é tipo, mas para quê? Que estupidez, tipo, estas coisas de seguir uma moda porque é moda e porque está toda a gente a postar a mesma coisa. Nós não tínhamos isso. Eu acho que a sensação de decorum era um bocadinho diferente na nossa altura. Quais é que eram os teus principais hobbies quando estavas a crescer nos anos 80, 90? O que é que tu fazias? Hobbies, salvo seja, eram as atividades depois da escola, não é? Sim. Era dança. E tu, era o que eu fazia, e tu era dança. Depois fizeste um curso mesmo de dança, não foi? Eu fiz o meu... Tenho o curso em artes performativas, mas acabei por me focar... Não, performing arts, por amor de Deus. Mas acabei por me formar especificamente na parte da dança e coreografia, porque calhou, a minha intenção não era necessariamente largar a parte da representação naquela altura, mas foi por isso que eu depois acabei por ir para os Estados Unidos e focar-me mais na parte da representação. E consegues dançar hoje em dia ainda? O que é a dança? Então, vamos lá pensar nisto. Tu é que tiveste em performing arts, não é? Sim, mas é assim, vamos pensar bem. A dança é o quê? Tens a dança da discoteca, que as pessoas andam ali a bater com a cabeça. Depois há danças tradicionais em África, há dança em países diferentes da África, depois há danças tradicionais na América Latina. A dança é uma expressão ou de felicidade ou de espiritualidade. Então, a minha ou pergunta é esta: consegues dançar
Eu consigo, eu adoro. Sim, tudo que me faça, toda a música que me faça mexer, eu adoro. Sim, adoro dançar. E a minha filha faz ginástica também, e dança, e o meu filho também são. Adoramos. Fazemos festas de dança lá em casa, só nós os três na cozinha. Entra o meu marido e junta-se também a festa. Isso é uma das tuas hobbies. Dance party. Isso é ótimo. Mas além disso, consegues ter gerindo a tua vida profissional com a tua vida pessoal, consegues fazer outras coisas que permitam manter alguma sanidade mental? Olha, isso é uma pergunta interessante. Gosto tanto daquilo que faço que eu acho que ter uma identidade de mulher independente, trabalhadora, e a minha identidade de mãe, com responsabilidades para com 2 crianças e um marido, para mim eu sinto uma sanidade mental perfeitamente equilibrada com essas 2 coisas. E claro, vou ao ginásio ou vou sair com umas amigas de vez em quando, mas eu tenho uma vida bastante equilibrada e fiz questão disso. E pronto, como pai sabes que isto até é difícil, quando as crianças são pequenas, absorvem tudo, precisam da atenção toda. Mas hoje em dia, com 10 e 7 anos, os meus filhos já começam a ser um bocadinho mais independentes, brincam juntos durante 2 horas, ao fim de 2 horas já começam a embicar um com o outro, mas eles são super, super próximos e muito queridos um com o outro e muito protetores um do outro. Se eu saio com um e compramos qualquer coisa, pede logo para comprar também para o irmão ou para a irmã que está em casa. Eles são muito justos, muito queridos um com o outro. Tu tens um irmão, mas muito mais novo, não é? Tenho um irmão que é o Marquinhos, tem 17. 17 anos. Realmente é uma idade muito. É uma grande distância entre os dois, não é? Claro. Mas é interessante porque quando ele era mais pequenino, no fundo é quase como se fosse uma tia que vive do outro lado do mundo, não é? Também tínhamos pouca conversa quando ele era mais pequenino, aquilo que ele está a viver não é o que eu estou a viver agora, mas agora com 17 anos já está a tornar adulto, já conseguimos conversar, já conseguimos fazer o nosso bonding, já conseguimos relacionar-nos mais um com o outro, e ele está a fazer o IB também, que é o 11º e 12º ano no sistema internacional, no nosso caso. E que é um sistema super, super difícil e complicado, deves-te lembrar bem. Sim, é muito exigente. Basicamente sentimos que se falháramos nisso a nossa vida acabou. Exatamente, ali e que vamos ser uns falhados para o resto da vida. Por acaso foi uma pressão horrível. Olha, isso é uma coisa negativa que eu sinto da escola, mas não era necessariamente por causa do St. Julian's em geral nessa altura, que essa pressão de se não tiveres algum sucesso no 11º e 12º ano neste sistema do IB, que também tem no alemão, que é o Abitur, e tem no francês, que é o Le Bac, que está tudo perdido. Isso foi uma pressão horrível. Ainda por cima foi quando eu comecei a fazer as novelas, quando estava a trabalhar ao mesmo tempo. Pois, tu começaste aos 16. Quando tu começas a fazer as novelas, era uma coisa que tu achavas que era a parte da representação e de seres atriz, era uma coisa que tiveste logo essa paixão e que achavas que era uma coisa que ias seguir, e os teus pais também te deram esse apoio na altura? A paixão já começou antes, porque mesmo antes de fazer as novelas eu já fazia aulas de teatro, andei na escola de dança na Manjericão, agora na Parede, na altura era em Carcavelos, e fazia as aulas de teatro todos os sábados com a atriz Teresa Corte Real. Foi a minha primeira professora de artes dramáticas e tenho memórias ótimas das aulas dela. É uma querida e tenho muito carinho por ela. E pronto, já tinha começado nessa altura, ou seja, o interesse, a paixão já existia. E então, quando vi anunciado na televisão, estamos à procura de atrizes entre os 14 e os 16 para fazer nova novela, foi uma decisão bastante fácil participar nesse casting, porque já tinha essa inclinação. E as coisas depois fluíram ou tu foste planeando aquilo que foi a tua carreira? Isso é uma pergunta interessante, porque eu sempre fui uma pessoa super planeada, ou seja, tinha sempre um plano mais ou menos de 2 anos, mesmo em miúda sabia exatamente o que é que queria fazer. Agora, como ser contratada para fazer um papel como atriz está muito fora das nossas mãos, não é? É uma questão de esforço, mas também é um bocadinho de questão de sorte, estar no sítio certo, à altura certa, etc. Eu não podia planear se ia ter trabalho ou não, mas no momento em que fui contratada para fazer Os Jardins Proibidos, que foi a primeira novela, aí a bola começou a rolar e a partir daí já consegui planear um bocadinho melhor. Aliás, eu sei que vais falar de memórias daqui a bocadinho e tenho 2, uma que te contei e outra que... Mas podes falar já. Queres falar já sobre as memórias? Controlas a conversa. Não, então pronto, mas ia dizer isto também, lá está, não foi nos anos 80, acho que foi em 2000, quando eu comecei a fazer as novelas e nunca mais me esqueço. Na altura tinha um telemóvel super, super básico, daqueles Nokias, tipo tijolo. Sim, como todos nós, não é? Como todos nós, exato. E lembro-me perfeitamente de estar no St. Julian's, a andar no recreio,
Acho que já tinha acabado o dia de escola, portanto eram para aí 3h35 quando acabava a escola, não sei se te lembras. Exatamente, sim, claro. E começávamos às 8h35. Não sei porque é I5, mas era aí 35. E então lembro perfeitamente de ligar o telemóvel depois da escola e receber uma chamada do Ivan Coletti, que era produtor na altura da NBP, que agora já não é NBP, é plural. E pronto, recebi a chamada a dizer que tinha ficado com o papel de Sara nos Jardins Proibidos. Esta eufórica. Mas foi assim, tipo, estava na escola, estava sozinha porque as pessoas já estavam a ir embora e os meus amigos já se iam embora e estava à espera que a minha mãe me fosse buscar e daquela coisa, tipo, tu olhas para todos os lados e mais algum à procura de uma pessoa para abraçar ou para saltar ou celebrar e não encontras ninguém, então. Mas foi um momento eufórico mesmo. E agora, olhando para trás, foi um momento que mudou tudo. Vais para Londres, fazes o curso em Performing Arts, depois voltas para Portugal outra vez e depois vais para Nova Iorque. E depois fui para Nova Iorque em 2007, sim. 2007, exatamente. E sabias, sempre quiseste ter mais altos voos, achaste que este que tinha aqui à beira-mar plantado era pequeno demais para ti? Sabes que nunca foi a vontade de ir para os Estados Unidos nunca teve nada a ver com uma comparação a Portugal. Isso é importante saber. Para mim, os meus pais foram para os Estados Unidos quando eram novos. Tenho outros familiares que foram viver para o Brasil com 18 anos. Tenho outros que... Pronto, a nossa família é uma família bastante internacional. Mesmo, por exemplo, o meu tio casou-se com a minha tia que é do Equador. Eu tenho um tio que está casado com a minha tia que é checa. Outro casou-se com uma mulher israelita. Outra americana. A nossa família é completamente misturada. Portanto, a ideia de ficar num sítio só a vida toda não faz parte da nossa jornada como família. Todos nós vivemos noutro sítio em alguma altura da nossa vida. E por isso, ir para os Estados Unidos, sabendo que eu tinha passaporte, não tinha que lidar com as legalidades de lá ficar, o visto para poder trabalhar. Ainda por cima, a indústria que eu escolhi é bastante grande nos Estados Unidos, obviamente, temos a meca do cinema lá. Não fazia sentido não tentar, pelo menos. E se não conseguisse? Tinha aqui a minha base em Portugal, tinha uma carreira que já tinha iniciado, tenho aqui a minha família, mas não me fazia sentido não tentar. Portanto, nunca foi em relação nunca foi porque eu achei que Portugal era pequeno demais, sempre foi porque é que eu não ia tentar. Foi mais por aí. E depois, pronto, felizmente deu bem. Foi muito rápido, foram 2 anos até ser escolhida para o papel da Kenzie, não é? No NCIS. Deixa-me pensar, 2007... 2009. Depois foi em 2009, exatamente. Mudei para lá em agosto de 2007 e depois fiz um ano no Lee Strasberg, que é uma escola de representação, e nesse tempo comecei a mandar currículos e a tentar fazer trabalhos, por exemplo, estudantes de cinema que precisavam de pessoas que não tinham dinheiro para pagar, eu ia fazer, que é para começar a construir uma espécie de reel, um vídeo, uma compilação de vídeos de trabalho, exemplos, um currículo em vídeo. E pronto, e às tantas houve alguém que me conheceu e que perguntou se eu tinha representação, eu disse que não, e depois por acaso essa pessoa conhecia um agente muito bom e apresentaram-nos e demos bem e até hoje é a minha agente. Há 16 anos que tenho a mesma agente e adoro-a. E foi o primeiro papel que tiveste? Não, ainda fiz muitos castings, ou seja, nos Estados Unidos como funciona é entre janeiro e abril, mais ou menos, há uma coisa chamada Pilot Season. Pilot é o primeiro episódio de uma série que é feita. E então, Pilot Season... a época dos episódios piloto é quando estão a fazer os castings para as potenciais novas séries, porque só porque se grava um episódio piloto não quer dizer que depois um canal vá pegar nessa série e continuar a produzi-la. Pode ficar por ali o trabalho, pronto. Ou seja, fiz vários castings nessa época entre janeiro e abril. Uma delas foi o NCIS LA. E pronto, e não só foi uma sorte ter ficado, como depois foi uma sorte a série ter continuado, porque podíamos ter gravado só o episódio piloto e tinha ficado por ali, mas não, depois a CBS, que é o canal de lá. É a cicla do sítio. É a cicla do sítio, pronto, estás a ver? E continuou durante 14 anos, e isso é uma coisa que está completamente fora do meu controle. E isto é engraçado, porque agora que eu estou também no papel de realizadora e obviamente agora sou eu a fazer castings às pessoas, consigo perceber que muitas vezes aquele primeiro casting não é para saber se a pessoa sabe representar. À partida, quem está ali é porque tem algum talento para representar. O primeiro casting é para perceber se esta pessoa tem... Como é que eu tenho de explicar? Se em termos de energia, em termos de vibe, em termos de look, se é a personagem que nós andamos à procura. Se sim, passa para a segunda fase e aí já começamos a entrar um bocadinho mais pela parte da representação e os detalhes dessas coisas. Ou seja, o meu primeiro casting não correu bem
mas eu tinha o aspecto tipo uma Europeu, coisa, não é? Era. tinha aquela coisa europeia mais internacional que eles procuravam para aquele papel. Portanto deram-me a tal segunda oportunidade para vir e aí já correu bem o casting. E senti mesmo bem. Quando saí de lá foi tipo, ok, correu bem, mesmo que não fique com o papel, tenho orgulho daquilo que fiz e vou para casa feliz, pronto. Mas pronto, acabei por ficar. Foi muito rápido, ou seja, desde que acabaste Foi. o Lee Strasberg até teres começares a série. No grande esquema das coisas foi. E não Mas não nos podemos esquecer que a minha carreira não começou nos Estados Unidos. Eu comecei com 16. Portanto, eu quando fui para lá já fui com uma certa... Ou seja, estavas ambientada naquele... Exatamente, já percebia o que era estar em platô, sistema, sim, o claro, sistema claro. de gravação, de chegar a horas, de respeitar o trabalho dos outros. Já tinha ali uma estrutura feita. Portanto, eu não comecei do zero. Sim, Parece que sim, porque só me conhecem dali nos Estados Unidos, mas no fundo... Sim, o meu ponto não era esse. O meu ponto é que a série depois acabou por ter o sucesso que teve, 14 anos no ar, não é? E a minha pergunta é, repito, foi rápido, mas e tu conseguiste não te deslumbrar com esse sucesso repentino? Como é que mantens os pés assentes da terra? Naquela altura, eras bem nova, ainda és. É assim, vou repetir um bocadinho, mas essa coisa de ser figura pública começou quando eu tinha 16 anos, está bem? Foi numa escala mais pequena, porque Portugal é mais pequeno. Aumentou os milhões de espectadores. Sim, mas não, quando eu me tornei figura pública em Portugal, eu não tinha comparação. Figura pública é figura pública e o público que nós temos cá é o nosso público. E então, essa coisa de reconhecimento já não me impressionou quando isso aconteceu lá nos Estados Unidos, porque já fazia parte do meu dia-a-dia aqui em Portugal, portanto não mudou nada nesse sentido para mim. Além disso, nunca fui muito deslumbrada das coisas. E tenho uns pais super assentes na terra, tenho uma família muito terra a terra e muito realista, e sei que sei que posso não ter trabalho. A série acabou o ano passado, ok, houve uma greve de meses, etc. Já trabalhei como realizadora em 2 séries nos Estados Unidos, de janeiro, fevereiro, tenho estado super ocupada, mas posso demorar 2 anos a ser contratada para outra série. Eu tenho consciência disso e não me acho melhor ou pior do que os outros por causa disso. Tudo tem o seu timing. E eu depois também tenho outros projetos em que me vou envergando e vou me dedicando, porque tenho outras coisas criativas que também quero fazer. E além disso, como nós falámos há pouco, também sou mãe a tempo inteiro. Portanto, se não estou a trabalhar, estou a aproveitar dos filhos. E os teus pais sempre te apoiaram em relação a isso? Sempre. Apesar de não Sempre. haver propriamente na família ninguém com um percurso como este. Não. Mas os meus pais também são muito criativos. Lá está, também na geração deles não era muito permitido, não é? Não era olha, vou ser atriz, vou ser ator, vou ser realizador. Não eram profissões que eram celebradas, não é? Na altura, está bem, queres ser, mas vais fazer o curso primeiro vais-te formar. O meu pai, acho que foi educado quase a saber que iria ser médico, porque já era uma coisa de família. A minha mãe tirou biologia marinha, acabou por se formar em audiologia, também uma coisa, mas a minha mãe é uma poeta a escrever. O meu pai desenha lindamente. O meu pai tem um jeito para o desenho e a minha mãe um jeito para a palavra enormes. Isso é tudo criativo. A minha avó, com 14 anos, foi chamada por um produtor qualquer americano para ir para Hollywood. Claro que a minha bisavó disse logo que não, que horror, não é? Na altura as atrizes eram conhecidas como ser assim umas vagabundas. Pá, a imagem era bem diferente. Ou seja, sempre houve aqui um toque de magia. É só que nunca seguiram esses caminhos, pronto. Sim, mas é artístico, como tu dizes. São sempre coisas artísticas. A tua personagem que marcou estes últimos 14 anos, a Kenzie, tu tens saudades da personagem? Tenho. Saudades, mas não é saudades quem me dera ainda estar a fazer. Não é saudades assim, é saudades dos tempos incríveis que nós vivemos no platô, uns com os outros, a nossa equipa técnica e o elenco. São 14 anos, é muito tempo, é mais do que o liceu, não é? É mais do que a pré-primária até o princípio da faculdade. São muitos anos juntos, são casamentos, divórcios, mortes, nascimentos. É muita vida que acontece em 14 anos. E nós vivemos essas coisas todas lado a lado. E, portanto, tenho saudades desse ambiente, mas como mantenho contacto com todos eles, não é? Só ficamos todos mesmo irmãos uns dos outros, acabo por conseguir suportar essas saudades. Mas agora estive a dirigir o LL Cool J no NCIS Hawaii, porque ele está agora no NCIS Hawaii. Eu estive lá a dirigir um episódio. Como é que é? Agora estás do outro lado da câmara. Ótimo, adoro. E eles requer muito mais banda mental do que a representação. E eles respeitam-te? Depois de terem estado contigo 14 anos em pé de igualdade, agora respeitam-te, portanto. Com certeza, então, para já somos todos adultos e o LL Cool J tem uma personalidade giríssima,
porque é um função, esforça-se, e para um homem que se tornou famoso nos anos 80, exatamente, não é? como um Mais ou rapper, menos. grande rapper. E exatamente, com que 15, 16 anos tornou-se famoso. É uma pessoa que se está sempre a reinventar. Ou seja, obviamente é ator, mesmo antes da nossa série já era. Ele produz música, ele tem uma marca de roupa, tem um canal na rádio satélite. Lá nós temos uma coisa que é o Satellite Radio. Tem um canal da rádio que se chama Rock the Bells, que é tudo tipo o hip hop original, e depois tem a marca de roupa baseado nessa estação de rádio. Ou seja, ele está sempre a reinventar. Foi agora, tens que me dizer qual é a tradução, está no Rock and Roll Hall of Fame. E Todos então, os anos há sempre uma espécie de um grupo de pessoas que vai elegendo quem é que pode entrar nessa Rock and Roll Hall of Fame. Sim. Exatamente, pronto. Ou seitio, ele tendo este feitio e esta energia para se estar sempre a reinventar, ele respeita muitas pessoas que também vão atrás daquilo que querem e que também se estão a reinventar. Ou seja, ele sempre me deu imenso apoio. Portanto, quando nós estamos a trabalhar juntos, neste caso como realizadora e ator, ele faz uma cena e depois diz: queres que eu faça uma coisa diferente? Está tudo bem assim? Ou está bom assim? Está ótimo. Olha, ou então, vamos experimentar esta coisa. Olha, lembras-te daquilo que nós fizemos há 10 anos atrás, naquela cena, não sei o quê, lembro-me. Vamos tocar nisso, vamos fazer um bocadinho disso. E ele percebe logo. Portanto, também já temos aqui uma linguagem nossa que não é preciso explicar muita coisa, porque lá está, são 14 anos de comunicação, de brincadeiras, de irmandade. De quem é que surgiu a ideia de tu passares a ser realizadora? Isto não é para substituir a representação. Eu adoro estar à frente da câmara, adoro construir uma personagem, e como eu adoro fazer essas coisas, também eu acho que tenho uma boa técnica de câmara e adoro passar isso. Por exemplo, aos atores mais novos, mais inexperientes com que trabalho, dou-lhes assim umas dicas de: olha, se a câmara está aqui, isto e isto, vou-te já dizer onde é que a câmara vai estar a seguir a este momento, portanto se quiseres virar ali um bocado para a esquerda podes, porque a câmara depois vai estar ali. E vou ensinando, porque no fundo, especialmente em televisão, onde as coisas andam tão depressa, e não estou a falar das novelas, porque as novelas são um animal próprio. Tem 3 câmaras, neste caso, a luz está sempre igual, porque tem que ser gravado rapidamente, não há tempo para mudar as luzes. Pronto. Em televisão, na série, usávamos 2 câmaras, e sempre que tu mudas a câmara de sítio tens que voltar a iluminar a cena, que demora muito mais tempo. Portanto, é uma técnica bastante diferente. Mas eu adoro trabalhar com atores inexperientes, porque nos divertimos a descobrir coisas, e posso passar algum conhecimento que eu ganhei ao longo dos últimos 25 anos já, e passar à próxima geração. E também respeito imenso o processo de cada ator. Eu posso entrar já com um plano de como é que eu quero gravar a cena, mas gosto de observar os atores durante o ensaio, porque eles próprios vão fazer uma coisa de instinto, e se fizerem uma coisa que é diferente daquilo que eu planeei, eu vou mudar o meu plano, porque eu quero que os atores sejam o mais orgânicos possíveis na sua representação. Pronto. E é uma mais-valia tu teres essa experiência enquanto atriz, poderes agora também dirigir atores, porque sabes exatamente. Adoro. Mas eu adoro esse processo, eu adoro lidar com atores. Adoro que cada um tenha o seu feitio, tem as suas necessidades. Há pessoas que gostam que eu lhes dê apontamentos, há pessoas que preferem que não dê, e é isso. A psicologia de cada um tem que se respeitar. Mas é complementar, tu podes ser atriz e realizadora. Com certeza, posso realizar as coisas em que entro também. Já o fiz. A única coisa que foi experimental foi a primeira vez que eu realizei. E isso foi para ver se gostava. Certo, mas agora. Mas logo no primeiro dia foi. Adoro isto, vou continuar a fazer sem dúvida, sim. E tu continuas a fazer aqui séries, fizeste agora tiveste um papel pequeno no Rabo de Peixe, não foi? E tiveste também agora. Lá está, tinha pouco. Isso é que é uma coisa engraçada. Parece que o papel tem um papel pequeno aqui, um papel pequeno ali. Acaba por ser que, por exemplo, é suposto entrar mais, mas depois, na altura, quando a série ainda estava a ser gravada, eu só tenho X tempo para fazer outros trabalhos. Portanto, acaba por ser tão. Mas e se for só 3 dias? Pode ser? Pode. Claro que o papel vai ser mais pequeno. Mas é uma forma de eu me manter em Portugal a trabalhar sem me tirar o tempo que eu não tenho. E fazes também, tanto para a RTP, a Espia, certo? Um dia também trabalhas para a SIC, para a Opto, vamos ver se conseguimos. Mas a questão é, tu consegues adaptar-te bem a diferentes condições de trabalho, não sentes um choque? De todo. As equipas cá são... maravilhosas. São. Não, mesmo. E eu digo sim, eu já disse isto nas entrevistas várias vezes, obviamente, e justifica-se, é um país mais pequeno, tem um público mais pequeno,
obviamente o investimento no entretenimento vai ser um pouco mais pequeno nas produções do que nos Estados Unidos. E mesmo assim, o que as equipas técnicas conseguem fazer é absolutamente incrível. São rápidos a trabalhar, são bons a trabalhar, o pessoal diverte-se imenso, mas eu tenho sempre um respeito enorme em como as coisas são feitas aqui em Portugal, porque têm 1/10 do budget que temos nos Estados Unidos, e não é por isso que as coisas nem ficam com pior qualidade, nem são feitas mais lentamente, nem são mal feitas. Muito pelo contrário. Programas ou que filmes é que marcaram mais na tua infância, anos 80 e 90? Kramer vs. Kramer. Adoro esse filme. Sim, isso é pesado. É um bocado pesado, mas não sei, eu também sou super fã do Dustin Hoffman, tanto que o meu outro filme favorito também é Tootsie. Muito bom. Mrs. Doubtfire. São 2 filmes em que homens se vestem de mulheres, mas não tem nada a ver com isso, é só porque eu adoro os atores e são bons. filmes criativos e agir e tudo. Há tantos filmes. Lembro-me tão bem de ir ver, por exemplo, A Múmia com o meu pai ao cinema, o Ace Ventura, não, mentira, A Máscara com o Jim Carrey. Era obcecada com o Jim Carrey quando era miúda. É que ainda por cima, agora, por exemplo, a Mrs. Doubtfire, a maior parte das pessoas sabe que eu sou casada com um duplo também, não é? Ele tem a empresa dele e constrói coisas, mas ele também é duplo de televisão e cinema. E então, obviamente, nós conhecemos muitas pessoas do meio dos stunts, dos duplos. E então, o duplo do Robin Williams na Mrs. Doubtfire é um grande amigo nosso. Quando ele tem aquelas maminhas falsas que estão a arder e ele está a tentar apagar com as tampas das panelas, é o nosso amigo. Ou então no Home Alone, no Sozinho em Casa. O duplo do Joe Pesci foi esse mesmo. Ou seja, cai para trás, de costas, no chão, sem colchão, sem nada. Sim, aquilo ele E leva tem uma história. sova. Assim. Leva uma sova. Mas são estas histórias que nós também às vezes nos juntamos todos e pronto, para ele era mais um trabalho, mas para mim é tipo, esse filme é um filme da minha vida, Sozinho em Casa e a Mrs. Doubtfire. E nunca nos esquecemos dessas cenas e pronto, foi ele a fazer. Neste podcast costumo pedir aos convidados para trazerem aqui um objeto que os faça lembrar a sua infância, os anos 80. Tu, o que é que trouxeste? Então é assim, vamos lá esclarecer. Eu não trouxe porque não o encontrei, porque eu procurei em todo lado e não consegui encontrar. Mas eu vou explicar o que é, porque também iria explicar na mesma. É um osso humano temporal. Ou seja, temporal é a parte de lado do crânio, onde está a parte do ouvido. Portanto, havia quem brincasse com as Barbies, tu brincavas com as... Eu brincava com ouvidos. É isso. Não, também brincava bastante com as Barbies. Mas não, este osso do crânio, o osso temporal, foi uma coisa que o meu pai já tinha quando eu era miúda, portanto dos anos 80, e foi uma coisa que ele usou também para estudar um bocadinho, para observar como é que se diz, a anatomia do ouvido. E então tínhamos este osso exposto numa caixinha de vidro no escritório do meu pai e pronto, e acabei por ficar eu com esse ouvido, mas não me lembro onde é que pus. Pronto, fiquei bastante chateada com isso, mas lá está, família de otorrinos, pai, avô, mãe audiologista, tenho não sei porquê, mas tenho assim esse objeto que me é super especial e importante, diz ela, porque não sabe onde é que está. E pronto, e é isso. Se tu não fosses atriz, realizadora, criadora, o que é que poderias ser? Achas que poderias passaste lá de uma carreira de médica? Não. Uma vez perguntei ao meu pai se ele gostava se eu tivesse sido médica e ele disse, não, que horror, vida de cão. Eu penso a vida de atriz também pode ser vida de cão. Isto é uma pergunta interessante, porque essa pergunta já me foi feita no sentido em que se não fosse atriz, o que é que farias? E agora estamos a agrupar as coisas que eu faria, que neste caso é a realização e a parte da produção que eu adoro. Estou a começar a entrar agora no papel de produtora. Posso dizer que comprei os direitos de um livro, já há mais ou menos 2 anos atrás. Sugeri a uma amiga minha que é escritora que adaptasse o livro num argumento. Qual é o livro? Que a Leo fez, chama-se Nowhere Boy. E é uma história que se passa por acaso em Bruxelas. Passa-se em 2015. E é uma história lindíssima entre 2 rapazes de mais ou menos 13, 14 anos. E é um livro de empatia, um livro de crescimento, um livro de não tomar decisões baseadas no medo e sim no amor. Incrível. É um livro mesmo bonito que pronto, e li e não consegui não pensar no livro como filme. E estou neste momento no processo de tentar desenvolver isso para se tornar um filme.
mas demora muito tempo. Este filme demorou 10 anos a fazer. Agora que estou mesmo imersa neste processo, percebo porque é que as coisas demoram tanto tempo a fazer. Preocupas-te ou tu pensas nestes temas relacionados com a tecnologia, a forma como a inteligência artificial está a intrometer-se ou interferir cada vez mais na nossa vida, mas focando agora um pouco mais na tua profissão, é algo que tu penses? É uma coisa... É assim, penso... O mais óbvio aqui é a inteligência artificial substituir os atores ou os apresentadores ou o que seja, porque agora conseguimos construir num computador, ou melhor, a inteligência artificial constrói toda uma pessoa com movimentos, expressões e voz e tudo o mais real possível. Eu acho que a inteligência artificial tem o seu lugar na nossa indústria. Substituir as pessoas, para mim, não é o lugar de inteligência artificial. Não me faz sentido. Eu não preciso ver um robô, literal, tipo um robô digital, a falar comigo. Eu prefiro ver uma pessoa que tem sentimentos e que se emociona, ou que tem empatia com aquilo que está a dizer, ou com movimentações mais naturais. Mesmo que seja super realista, mesmo que um dia não se consiga ver a diferença, não percebo porquê. Porque é que eu não me sinto necessidade de me relacionar com uma coisa digital. E não me faz sentido também tirar trabalho às pessoas, sinceramente. Agora, onde a inteligência artificial tem o seu lugar, posso dizer, por exemplo, estamos a fazer uma cena de ação num filme. Obviamente, o ator, se calhar, pode não andar de moto, muito menos sem capacete, mas temos que ter uma cena em que o duplo está a andar de moto, sem capacete, e depois vai saltar pela montanha e faz umas coisas malucas. Não é o ator que vai fazer isso. Com a inteligência artificial ou com a digitalização, nós conseguimos substituir a cara do duplo e pôr a cara do ator. Portanto, parece que é o ator que está a andar. Isso faz sentido. E o duplo não perde o seu emprego? Não, claro que não, porque o duplo fez o trabalho. É depois, em pós-produção, substitui-se a cara. Porque o duplo não tem interesse em mostrar a cara. O duplo está... como é que eu ia te explicar? Faz as partes perigosas para que o ator não se magoe e possa ir trabalhar no dia a seguir. E o ator pode também não ter a perícia suficiente nas artes marciais, ou andar de moto, ou numa corrida de carros. Eu não tenho esse skill set. Portanto, é óbvio que eu vou precisar de uma mulher que sabe conduzir um carro depressa pela autoestrada fora, porque ela sabe fazer isso e eu não. É só que pronto, depois fazem um replacement, substituem a cara dela pela minha cara. Portanto, ela fez o trabalho, é paga pelo trabalho. Visualmente, quando se vê o filme, parece que sou eu. E eu sou paga como atriz porque entro no filme, nas outras cenas, menos naquela, pronto, mas faz parte. Portanto, toda a gente tem o seu trabalho. Isso foi um dos ganhos, das conquistas, quando houve aquela greve ano passado. Claro. Em Hollywood, tanto dos atores e dos guionistas. Uma das preocupações era exatamente era precisamente se a isso. inteligência artificial poderia substituir... Sim, mas era mais do que isso. Sim, era mais do que isso, mas foi uma das conquistas, foi que isso fosse a ser regulado, não é? Foi uma grande conquista, mas outra coisa também foi, por exemplo, por exemplo, se usarem a minha cara para fazer um projeto no futuro sem a minha autorização. Isso não pode ser. Certo. E por exemplo, um ator que já tenha falecido, se um estúdio já tem filmes feitos com esse ator, pelo que entendi, alguém me pode corrigir se eu estou errada, mas pelo que entendi, queriam poder usar a cara desses atores, a cara desses atores dos filmes que já tinham gravados e usar para coisas novas, sem necessariamente pedir autorização à família ou pagar à família. Era o que mais faltava. Eles não são donos da identidade de uma pessoa que já faleceu. Pronto. E então havia aqui também não era só uma questão de substituição de atores vivos, não é? De agora, era também uma questão de uma pessoa não ser dona de uma identidade de uma pessoa que já faleceu. Quem é dona dessa identidade são os familiares, não é? Claro. Portanto, foi uma coisa que se tornou um bocado complicada. Em relação aos escritores, por exemplo, também não queriam evitar dizer, inteligência artificial, escreve um episódio de investigação criminal. Aquilo escreve. Pode depois precisar de um toque humano e de mais sentimentos, mas a estrutura está lá. Ora, então vamos começar a substituir os escritores? Eu confesso que para esta entrevista hoje foi inteligência. Não foi. Fiz só fiz um teste para 10 perguntas para perguntar a Daniela Roy, para fazer a Daniela Roy. Preguiçoso. Não, já tinha feito todo o trabalho. Foi só mesmo para perceber, para validar. E as perguntas não eram más, por acaso até acho que usei aqui uma. Lá está, e depois tu ajustas aquilo que te faz sentido. Claro. Pronto, mas neste caso tu usaste a inteligência artificial como uma ferramenta. Claro, não usaste a inteligência artificial para te substituir. Exatamente.
Isso é por isso que eu estou a dizer, há um espaço no mercado para a inteligência artificial, não pode substituir os seres humanos. Tu vês-te a voltar para Portugal? Para viver cá um dia? Eu nunca digo nunca, eu faço aquilo que fizer sentido tanto para a família como profissionalmente. Não tenho uma resposta certa para isso. E neste mundo cada vez mais polarizado nos Estados Unidos, agora vamos ter umas eleições complicadas. Não quero falar sobre política, mas podemos falar só sobre se isto ou não, se há ou não uma preocupação tua. Achas que isso vai ser um fator que te vai influenciar as tuas decisões no futuro? Eu vou-te dizer o que é que me faz mais confusão. Antigamente, isto não é específico nem aos Estados Unidos, nem a Portugal, é para todo o mundo. Há 2 décadas atrás, há 20 anos mais ou menos, nós podíamos ter ideais diferentes e prioridades diferentes de vida, políticas, religiosas, o que quer que seja, mas vivíamos todos em paz uns com os outros. Ou seja, tu votaste naquele, ai que engraçado, eu votei no outro. Bom, paciência, e a vida continua. Hoje em dia, nós pomos as pessoas em caixas de tal forma que se tu votaste naquele, eu não consigo sequer falar mais contigo, porque quer dizer que tu és isto e que és aquilo, eu não te quero ter ao pé de mim na minha vida. Ou seja, já nem se pode ter uma conversa racional, porque essa polaridade significa que não há pessoas moderadas já. E mesmo que haja, imagina que eu diga assim, eu deste lado gosto destas ideias, eu do outro lado gosto destas ideias, mas se eu digo qualquer uma delas em voz alta, o lado oposto vai-me dizer que eu pertenço ao outro lado. Mas para já ninguém tem direito de me dizer onde é que eu pertenço. Segundo, não é nada disso, porque eu acho que há boas ideias tanto de um lado como do outro, e o problema é que ninguém consegue aceitar isso. Ou pertences ao azul ou pertences ao vermelho. Eu digo estas cores aleatoriamente, por acaso são as cores dos Estados Unidos dos dois partidos políticos. O amarelo ou o verde, ou é um é o outro. E acho que a vida é muito mais complexa do que isso, não é? Porque as nossas ideias sobre a economia podem divergir das nossas ideias de como a sociedade deve funcionar, ou do que é aceitável ou não é aceitável. E pronto, eu acho que a polarização infelizmente fez com que as pessoas hoje em dia já nem conseguem ter uma conversa sem se zangarem ou sem acharem que outra pessoa não deve fazer parte da sua vida. E achas que vamos conseguir voltar a essa fase de haver diálogo? Estás a perguntar a uma mulher com 40 anos que está a viver o mesmo mundo que tu, portanto não faço ideia. Olha, espero que sim, mas não faço ideia. Porque é que a geração de 80 é a melhor geração de todas? Acho que a geração de 80... O meu problema é que tudo o que eu for dizer vai parecer que eu estou a dizer mal das outras gerações ou isso, mas portanto eu vou dizer já aqui que as minhas ideias sobre a geração dos anos 80 é uma definição dos anos 80. Eu não estou a comparar com os 90 ou com os que veio antes disso, mas eu acho que a geração dos anos 80 é uma geração super trabalhadora e é uma geração, acho eu, com talvez menos sensibilidades. Olha, mais uma vez obrigado por teres vindo à geração 80. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Matilde Fietchi. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.